A 15ª Mega Cana Tech Show Brasil é um oferecimento de Coopert, Ubifol, Sergomel, Bayer, BASF, Coopercana e Usina Coruripe, uma realização da Ciamig e Cana Campo. Olá, vamos para mais um episódio do nosso podcast da Mega Cana. Eu sou Keila Riseto, assessora da Solis, e estão aqui comigo a Camila Rocha, gerente de comunicação da Ciamig. Olá, Camila. Está também a Ana Paula, coordenadora de cultura e comunicação da Usina Coruripe. Ana Paula, prazer de ter aqui. E também a Gabriela Silva, gestora de comunicação e responsabilidade social da CMAA. Prazer, Gabriela, ter você aqui comigo. Bora lá, gente? Vamos já começar? Bora! Você toca a bola, Camila? Sim, então vamos lá. Bora. Camila, a Ciamig, Cana Campo, Solis são parceiros desse grande evento, a Mega Cana Tech Show Brasil. Conta aí pra gente o que você achou do evento. Enquanto isso, na verdade, nós está rolando aqui, gente. Estamos aqui simultaneamente, está acontecendo ali no palco, o Evaristo Miranda, e a gente está aqui batendo esse papo. Fala pra gente o que você está achando da Mega Cana deste ano. Então, primeiramente, agradecer aí a oportunidade de participar do podcast dentro do Mega Cana. Isso que é realmente a gente interligar, tanto o online e também o offline, Eu acho que sem os dois ali, vamos dizer, dois tipos de ações de comunicação, eles são fundamentais para a gente disseminar a nossa mensagem. Mas o Mega Cana é um evento extremamente importante hoje para a Ciamig, para a comunidade sucroenergética do estado de Minas Gerais. O evento que está completando 15 anos, então é um evento já bem consolidado, um evento que é aguardado principalmente para a comunidade, onde está inserida uma das principais associadas nossa, que também está a Usina Coruripe, e outras também, usinas da região. E o Mega Cana ele só mostra a importância de um evento como esse, a imensidão que um evento desse proporciona para a comunidade. E sem dúvida é uma das ações da Ciamig, isso já está no calendário nosso, o Mega Cana, como uma ação mesmo de comunicação. Porque hoje a Ciamig vê a importância desse tipo de ação para a gente promover principalmente o setor do modo geral e a gente promover o etanol, que hoje todo mundo está falando de etanol, hoje todo mundo busca, isso aí o presidente da Ciamig, ele foca muito nisso, que hoje o mundo busca essa transformação, essa transição energética, hoje todo mundo está falando, tem metas de descarbonização. E o etanol tem um papel importantíssimo. E esses eventos, eu acho que ajudam as pessoas, no modo geral, tanto o consumidor, as pessoas também próximas das usinas, a comunidade, a entender um pouco mais do setor, porque eu acho que traz esse sentimento de pertencimento, sabe, das pessoas da região estar mais próximo do setor e conhecer, de perto o trabalho das usinas, o trabalho de outras empresas que fazem parte do processo produtivo da cana-de-açúcar. E, sem dúvida, o evento é de uma extrema importância para a gente. Hoje a gente vê a relevância desse evento, e a parceria com a Cana Campo já vem aí de algum tempo. Eu estou no meu 2º ano de Cana Campo, de Mega Cana, isso. E assim, eu acho espetacular. Um evento que a gente consegue transitar do técnico para um lado também político, um lado social, que a gente consegue trazer personalidades, pessoas importantíssimas para o setor, pessoas que também estão ligadas ao lado político também, que é importantíssimo. Então a gente trazer isso para dentro da comunidade, trazer esse sentimento de pertencimento, e eu acho que a gente só consegue isso com ações de comunicação. E é mostrar mesmo
mesmo, como já foi falado aqui, né, no evento, a gente precisa, vamos dizer assim, falar mais. O setor, ele precisa comunicar mais e comunicar para fora. A gente conversa muito bem dentro da nossa bolha, a gente conversa muito bem com as pessoas que estão ligadas ali ao agronegócio. E agora a gente precisa começar a falar, né? Até o deputado Raul Belém falou sobre isso aqui na abertura de hoje, que o setor ele precisa comunicar e começar a falar mesmo dos nossos feitos, dos nossos produtos, do que as ações das usinas, né, promovem junto com as comunidades, junto com os seus colaboradores. E isso a gente consegue falar, né, bem, tipo assim, a gente é mais tímido, a gente fica assim, mas e o evento, da proporção que o evento tem, eu acho que ele consegue disseminar muito bem essa mensagem aí hoje para ver a importância do Mega Cana. É isso. Você falou duas coisas que eu achei muito interessante, a questão da comunicação do agro, né? E até lembrando, nós tivemos no Mega Cana do ano passado, a Camila Teles, eu não sei se você se lembra, nós tivemos o ano passado o retrassado a Camila Teles, justamente falando da comunicação do agro. Ou seja, é algo que nesses últimos anos tem sido observado e que a gente precisa realmente achar uma forma de comunicar melhor para fora, né? Porque é o maior PIB do Brasil. É o agronegócio, né? Inegável. A questão da inovação e tecnologia que o setor superenergético vem trazendo também é uma coisa fantástica. Então, eu acho que realmente a gente precisa avançar nessa questão. E falando de comunicação e de produto, Ana, a próxima pergunta é para você. Eu gostaria de saber como que a usina Coruripe tem trabalhado essa relação na venda de commodities, no caso, né, como açúcar, mas também trabalha no mercado do varejo com a venda do açúcar direto para o consumidor. Como que é um trabalho com uma comunicação 360 no dia a dia, né, que envolve vários setores? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Se eu fosse resumir em uma frase, assim, eu diria que é uma loucura maravilhosa. Verdade. É desafiador, a gente não posso negar, porque como estratégia, o foco realmente é commodity, é o mercado externo, né? Mas ao mesmo tempo, o produto, né, na gôndola, o produto no mercado, o produto nas mãos do consumidor, ele tem um potencial grande, né, que deve ser desenvolvido, que deve ser trabalhado, e a gente usa, né, nas nossas estratégias, usamos muito isso dentro de casa, né, com os colaboradores. Aqui é um grande exemplo, né, aqui no estande da Coruripe a gente tem uma embalagem de 5 metros aqui inflável do nosso açúcar. Então, por mais que ele não esteja no mercado nacional em todos os pontos, por estratégia da companhia, hoje nós trabalhamos a marca, trabalhamos o produto de uma forma com que principalmente os colaboradores olhem ali e falem, cara, eu trabalho ali, é esse produto que eu faço, ele está aqui Traz reconhecimento. Exatamente. Então, e a gente percebe que isso tem como a gente está falando de pertencimento, né? Os colaboradores, as pessoas da comunidade, da cidade, né, elas se sentem muito representadas. Então, é desafiador, mas a gente tem feito bastante, tem mudado um pouco esse posicionamento, tem falado mais, né, dos produtos, de todos os produtos, porque a gente também tem etanol, energia, né, tem subprodutos. Então, nas nossas redes sociais, principalmente, temos explorado mais todos os produtos, né, uma forma que a gente precisa ter bastante autonomia, falando com pessoas, né, daqui com comunicadoras, que a gente precisa ter autonomia, a gente precisa realmente explorar, porque não tem limites, né? Hoje todo mundo tem um celular na mão, todos os colaboradores, independente de conhecimento, de nível de conhecimento de rede social, todo mundo tem, né? Então nós exploramos bastante isso. E temos esse desafio, né, de produto interno, de produto para mercado externo, mas nós vamos equilibrando isso, cada hora um pouquinho o foco em um produto, para que a gente consiga atender todos os mercados, todo mundo que fala assim, poxa, a Coruripe, ela tem
a cana, ela faz tudo isso, né? Então a gente aproveita essa oportunidade com esses recursos e hoje principalmente digital. E as feiras, né, como eu falei aqui, por exemplo, estamos aqui hoje em Campo Florido e estamos participando de uma outra feira na cidade de Carneirinho. Uma feira também do agro, chama SEMAC. Eu acho que é a 15ª ou 14ª edição. A gente está lá 14ª, né? Exatamente. Aqui é o 15º, né? Isso. Então, assim, é uma forma de nós chegarmos próximos às pessoas que trabalham na Coruripe, das pessoas que são da comunidade. Então, nós procuramos, né, todas essas formas para conversar, para mostrar produto, para explicar mercado para as pessoas. Ai, gente, e eu vou fazer o merchan do setor só para lembrar que o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, né? Exato. Responsabilidades aqui, ó, dessa turma também, hein? A gente pode trocar o jargão, em vez de puxar farinha para o nosso saco, puxar açúcar né? para o nosso saco. Com certeza, é verdade, Gabriela. Ó, a próxima para você, a gente falando de comunicação, reconhecimento, pertencimento. Eu quero saber de você, como são criadas as campanhas da CMA em relação à comunidade, parceiros, colaboradores. Vou seguir uma linha da Ana, que a gente também está lá em Carneirinho e aqui também em Campo Florido, fazendo o processo todo, que essa é a nossa estratégia, de estar presente aonde estão os nossos colaboradores, aonde está a comunidade. Eu costumo dizer que aonde tiver um pé de cana plantado da CMA, a gente vai estar lá para poder levar uma comunicação, levar um conhecimento sobre o setor sucroenergético e principalmente desmistificar a nossa produção de agronegócio. Hoje a gente utiliza de muita tecnologia, a gente utiliza de muita estratégia e a nossa intenção é mostrar para a sociedade e para a comunidade que nós somos empresas sustentáveis, que a gente tem uma preocupação com o meio ambiente e principalmente com o desenvolvimento de comunidades. Que esse é o nosso foco. Hoje a gente é bem estruturado em processos internamente, a Camila mesmo disse, a gente conversa dentro do setor muito bem e agora o nosso desafio é levar para a comunidade exatamente essa visão de que somos tecnológicos, de que o agro é o grande motor do Brasil, mas principalmente de uma maneira consciente para que a comunidade veja que ali, se o agro não planta, a cidade não janta. E é uma comunhão, é sistêmico. Não é mais aquela distância, o agro está longe, o meio ambiente está longe. A gente vive dentro disso, a gente vive esse processo. Então esse é o nosso papel enquanto comunicação, de levar qual que é a nossa postura e a nossa posição. E a CMA, particularmente, puxa uma campanha muito interessante, que é a prevenção e controle aos incêndios rurais, quebrando aquele padrão de que a usina que coloca fogo, a usina que traz uma subtração do meio ambiente. Pelo contrário, é a gente que cuida, é a gente que olha, porque é daquele solo que a gente vai colher os nossos produtos, que a gente vai poder desenvolver todo um processo. Então essa foi uma campanha que a gente trouxe esse ano com o título de Fogo e Agro Não Combinam, justamente para poder alavancar o setor e convidar a comunidade para também ser guardiã desse processo todo com a gente. A Solis foi uma grande parceira que trouxe para a gente o desenvolvimento dessa campanha. Se a amiga apoiou com a gente junto, abraçou a causa, a Coruripe também veio junto, sim, participou de todos os encontros com a gente, porque era o conceito união, né? de estar unido para poder levar essa comunicação para a comunidade. Estamos todos do mesmo lado, né? Independente de qual é a bandeira aqui. Porque o fogo não vê cerca, não, né? Não. Com certeza. Falando de comunidade, Ana, quais que são os desafios que a Coruripe, no sentido assim, de vencer desafios, de transformar o grupo em uma marca empregadora no tocante às ações de comunicação especificamente? Como que a Coruripe está trabalhando essa questão? Essa vinda, né, da Coruripe para feiras e eventos da comunidade, da cidade, é uma dessas formas, né? Acho que quando as pessoas, a feira é aberta e os colaboradores se sentem à vontade, né, de ir lá falar, nossa, minha empresa está aqui, eu vou lá visitar, eu vou lá participar desse momento, é uma dessas formas que a gente percebe que isso está funcionando, né? Então, tanto aqui em Campo Florido, em Carneirinho, agora simultaneamente, recentemente a gente participou de uma feira em Limeira do Oeste, vocês também estavam, né? E agora, em breve, terá outra em Iturama, no mês de setembro, também estaremos presentes. E essa é uma das formas que nós temos encontrado, né, para mostrar que estamos na comunidade, né, somos acessíveis. A gente leva o RH para os nossos estandes, a gente faz seleções, leva até
uma relação com as vagas, né? Coloca um QR Code para o pessoal acessar, verificar quais são as vagas disponíveis. Se a gente tem oportunidade ali na hora, a gente deixa um tempo reservado para fazer entrevistas. Então é uma das formas da gente falar, olha, estamos aqui, estamos abertos, você conhece o nosso papel na comunidade, na sociedade, e as portas estão abertas para todos que tenham de repente ali os requisitos, né? É sempre muito bom saber que são pessoas da nossa casa, da nossa região que estão entrando na empresa. Então temos feito isso de forma mais agressiva no bom sentido, com esse objetivo também. Excelente. Gabriela, e a CMA, como conversa aí com a comunidade do entorno e da região, onde estão as usinas? Que ele é muito parecido com o que a Coruripe trouxe, porque a gente tem essa preocupação. A gente está em cidades que são pequenas, o grande motor dessas cidades acaba sendo a usina ali, como o trabalho, o fruto daquele processo todo e tudo mais. Então a gente olha para essas comunidades como o nosso grande tesouro. É dali que a gente extrai a nossa mão de obra e ao mesmo tempo entra os nossos projetos sociais. Se a gente tem um colaborador naquela cidade, se a gente tem um pé de cana plantado naquela cidade, a gente precisa desenvolver algo para que aquela comunidade entenda que ela faz parte desse projeto, que ela faz parte daquele meio ambiente. E hoje os nossos projetos sociais estão muito voltados para as comunidades rurais. A CMA tem uma gama de projetos também voltado para crianças, que é o nosso público, principalmente de atendimento nesse sentido, porque a gente enxerga que esse é o futuro. Exato. Está ali o nosso tesouro para desenvolver, o adulto ele já compreende melhor, então a gente leva para a criança todas essas possibilidades. A gente sabe que o poder público hoje não consegue atender sozinho a necessidade do município, então a gente se torna um grande parceiro nessa conscientização, no processo todo. E agora a gente está lançando um projeto, falei um pouquinho antes sobre a nossa campanha de prevenção e controle aos incêndios rurais. A gente está fazendo ela aqui no município próximo, aqui de Campo Florido, que é em Uberaba. A gente vai atender 9 escolas de zona rural para poder levar uma cartilha, fazer um desenvolvimento junto com um grupo teatral com eles, mostrando para as crianças quais são os cuidados com o meio ambiente. Então, em parceria com a Polícia Militar de Meio Ambiente, com o Corpo de Bombeiros, a gente entra dentro das escolas hoje, através da Secretaria de Educação, das Secretarias de Desenvolvimento de Agronegócio dentro dessas cidades, para poder movimentar a comunidade e mostrar a nossa parte social também, de que nós temos interesse que essas crianças se desenvolvam com consciência, mas que também elas sejam futuros colaboradores nossos. Exatamente, Que elas possam, é um tesouro mesmo. Que elas possam olhar para a usina e desejar estar lá e se desenvolver para aquilo. Porque hoje, falando um pouquinho de marca empregadora, complementando a Ana, a gente não tem mais não está só mais assim, eu preciso de um acolhedor, eu preciso de um trator, eu preciso de um processo, mas é a gama de tecnologia por trás, a quantas oportunidades. Mais cedo a gente ouviu no painel, né, o quanto a usina ela é sistêmica na comunidade, o quanto ela impacta em todos os setores, da alimentação, da hotelaria, do transporte, de tudo. Então a gente precisa se responsabilizar. A gente na CMA costuma dizer muito isso. Nós nos responsabilizamos pelo impacto que nós causamos. E é esse impacto positivo que a gente quer levar. Porque os outros tipos de impacto que a gente possa causar para o meio ambiente, nós já estamos tratando e tratando muito bem, com o uso de muita estratégia, de muita tecnologia por trás. Verdade, gente. É fantástico, né? Esse trabalho social que as empresas estão desenvolvendo e o quanto isso faz bem e impacta a comunidade. Porque muitas vezes uma política governamental não consegue atender tanto, não consegue chegar tanto. Então essas parcerias, elas são surpreendentes e necessárias, na verdade. Camila, para a gente fechar aqui nossa última pergunta aqui do nosso podcast, eu quero que você volte a falar um pouquinho da questão do etanol, que é a bola da vez, está na transição energética, é importante, todo mundo quer saber, mas como que a CEAMIG está trabalhando esse tema, como que as usinas podem ajudar, como que a Solis, a Mega Cana, pode trabalhar isso aí para frente? Todo mundo pode, né? Quem tem carro flex, a primeira coisa é começar a abastecer com etanol. É verdade. Já começar a mudar isso daí. Tá lá, viu? O meu tá abastecido, hein? Exatamente, isso já é importantíssimo. Mas assim, a CEAMIG, ela já vem há muitos anos, né? Sempre foi pioneira em sentido quando se trata de comunicação. Não posso deixar de falar do trabalho anteriormente que sempre já foi feito. Então a gente tem um trabalho muito forte lá. A CEAMIG já é referência para
outros veículos de comunicação, né, entram em contato com a gente, sempre, mas aí a gente sempre via que a demanda era sempre quando se trata de preço. Né? A demanda maior que vem da imprensa, vamos dizer assim, é preço. Quando o preço baixou, eles entram em contato com a gente, o preço da gasolina também deu uma alterada, eles entram em contato com a gente, porque tudo está relacionado. Mas, além disso, desse trabalho que já vem desenvolvido há anos, e a CEAMIG hoje é referência dentro de Minas Gerais, como um setor aí que fala, né, que representa todas, né, a nossa agroindústria aqui em Minas Gerais, a gente procurou ir além do que a gente somente falar de preço, né, porque o etanol ele não é só preço. Hoje as pessoas, claro que elas vão fazer a continha, né, ver qual que é mais economicamente para ir no bolso, mas a gente também precisa falar da importância que hoje o etanol tem, tanto social, como as meninas colocaram super bem aqui. Isso aí, sem dúvida, as usinas fazem um trabalho seríssimo, né, com cuidado com a comunidade, esse lado social e também o lado ambiental. Né? E já temos estudos já que comprovam que o etanol ele emite até 90% menos do que a gasolina. Assim. Mas aí que a gente fica pensando assim, mas tem pessoas que às vezes nem ligam o que joga no chão, né, gente? Vai ligar para ver o que joga na atmosfera, né? Então, assim, e a gente lá dentro da CEAMIG, eu sempre gosto de falar o seguinte, quando eu estou conversando com uma pessoa, porque eu sou de uma cidade urbana, 100% urbana, eu sou de Belo Horizonte, e as pessoas realmente lá, elas não têm esse convívio com o agronegócio. E as pessoas lá não conhecem o etanol, gente, isso é real. Às vezes a gente precisa começar a falar o óbvio. Tem pessoas que não conhecem o etanol e só vai abastecer por causa de fazer a conta, porque às vezes eles não têm todo esse conhecimento. Então a primeira coisa que eu venho conversando com as pessoas que não conhecem o etanol, a primeira coisa que eu falo assim, olha, primeiro ponto, Minas Gerais não produz petróleo. E a gente é o terceiro maior produtor de etanol. Né? Então a gente já tem isso daí. Então só de você levar essa diferença aí, as pessoas já começam a ficar impactadas. Né? E a gente trouxe depois agora, recentemente, a CEAMIG, ela lançou junto com o Sistema FAENG um projeto super bacana para começar a desenvolver esse sentimento de pertencimento do agro, para as pessoas começarem a falar, nossa, o projeto ele chama Movido pelo Agro. É um projeto que basicamente, assim, no primeiro momento, o pessoal do Sistema FAENG, eles têm uma frota, né, de mais de 30 carros que atende todo o sistema. E o primeiro passo foi que todos os carros flex eles deveriam ser abastecidos com etanol. E com isso a gente fizemos plotagem nessa frota, né? Colocamos lá que é o Movido pelo Agro, para começar a trazer o próprio agro, né, para esse movimento. Porque a gente começou a perceber que as próprias entidades que têm frotas, assim, às vezes, porque, por exemplo, a maioria da frota da FAENG está em regiões do estado, mas também tem em Belo Horizonte, e o motorista às vezes não tem esse sentimento, e ela abastecia com a gasolina. Então falou assim, não, vamos pegar essa galera que trabalha no agro, que, né, a gente está aqui dentro do agro, por que não abastecer com um produto do agro? Né? Então a gente foi feito um lançamento, convidamos a imprensa, principalmente a imprensa local de Belo Horizonte, para a gente começar a ver esse movimento dentro de centros urbanos, né? Que é um produto do agro. Né? E a gente trazer isso daí para colaboradores que têm carro flex, né? Começar a ver esse movimento, assim, para as pessoas verem assim, não somente o lado econômico, principalmente o consumidor de regiões urbanas, eles vão olhar mais o econômico. E a gente começar a divulgar isso, de todos esses benefícios que hoje o etanol tem, e trazer isso para dentro do setor mesmo, né? Então, Movido pelo Agro, ele nasceu com essa intenção e que lá na frente vai ajudar em questões de metas de descarbonização que hoje várias empresas
estão aí, vamos dizer, já batendo isso na porta com a Agenda 2030, né, que já está batendo aí, e a gente levar isso para outros, estourar essa bolha do agro e começar a mostrar a importância hoje do etanol para o nosso estado. Né, que primeiramente, igual eu volto a repetir aqui, né, que a gente não produz petróleo, a gente é o terceiro maior produtor de etanol, e por que não as pessoas não sabem disso? Né? Então, o Movido pelo Agro, ele veio com esse sentimento, então já é um movimento que já está começando a ganhar uma escala nacional. Outras entidades, inclusive do agro, começou a procurar a gente, falou assim, como é que é esse Movido pelo Agro? Conta pra gente, como é que vocês começaram a fazer? Então, lá na FAENG, eles têm os sistemas lá de premiações para colaboradores que abastecer com etanol. No final do mês, eles dão um tanque de etanol, sabe? Eles fazem... Então, eles começaram a fazer ações pequenas, né? Ações que, vamos dizer assim, no final não gasta nada. Para promover esse sentimento realmente de pertencimento do produto e começar a ver o etanol como um produto mesmo, né? Porque o etanol ele não tem marca, a açúcar tem marca, né? Mas o etanol não tem uma marca ali. E isso aí a gente aqui, como amigo, como entidade, como representante, que a gente precisa começar a promover. Então, por isso que nasceu esse projeto tem... E ele vai tomar, né? A gente deseja tomar essas proporções também nacional, outras entidades, entidades também ligadas à indústria, né? Vem procurando a gente para saber mais sobre o Movido pelo Agro, que começou a nascer ali só com uma vontade de trocar, de simplesmente trocar o combustível, né? E a gente trazer hoje essa importância. Então, por isso que nasceu o Movido, e fora outras ações que a CEAMIG sempre vem fazendo, participações em eventos, né? Que o nosso presidente levanta muito bem essa bandeira aí de promover realmente o uso do etanol e todos os benefícios que ele traz, não somente para a comunidade, mas hoje também para o Brasil. Camila, aproveitando, você fez um comentário e eu me lembrei da palestra ontem, não sei se vocês acompanharam, salvo engano, foi a do Roberto James. Você falou da questão, o que compensa para hoje quando chega lá no posto? E ele fez uma reflexão e eu achei muito interessante que o Leonardo Alencar, da XP, que é do casting de agro, né? Também, agrobebida, algo assim, agora eu não me lembro bem. E ele fez esse comentário na Megacana 2 anos atrás e o Roberto James alertou isso aqui ontem. É aquele negócio, compensa o quê? Peraí, vou fazer a conta 70 por 30. Só isso que já está antigo. Exatamente. Isso só que já quando morreu. essa conta começou, nós não tínhamos os carros tecnológicos mais inovadores como agora. A nossa gasolina tinha 22. Exato, agora tem uma adição maior, né, de etanol na gasolina. Sim. Então, assim, até isso nós precisamos comunicar. Isso, se você pensar. Porque o cara chega e eu já vi isso. Pergunta para o frentista, isso nós comentamos ontem. Exatamente. O que está compensando hoje? Hoje, quem está decidindo, quem que é o decisor lá no consumidor final, principalmente é o frentista. Hoje ele decide, porque as pessoas elas não vão parar no posto já sabendo o que vai abastecer. E é o que o consumidor, foi o que o James ele pontuou muito nessa palestra, que hoje o perfil do consumidor, hoje as pessoas elas não vão para eu vou passar ali no posto que eu vou colocar etanol. Ninguém sai de casa falando isso. Você passa no posto porque você está precisando de colocar algum combustível que vai fazer você ter mobilidade para você se locomover. Então, e quem decide para o consumidor está sendo o frentista. Então, é outra ponta que a gente precisa trabalhar. O frentista, ele precisa começar a ter ciência do benefício, porque igual, por exemplo, aquele Severo que teve aqui também no início, ela contou um caso... Isso. Ela contou um caso, assim, interessantíssimo, que eu falei assim, olha para você ver, ela falou assim que ela tem o hábito de fazer a conta. Ela é uma pessoa já bem informada, ela faz sempre a conta. Mas faz a conta o 70 por 30. Isso. Eu faço a conta 70 por 30. Aí eu falei assim, gente, eu me chamar a atenção disso 2 vezes. E Camila, não só do carro, eu estou aqui provocada pela questão da sustentabilidade. Nós precisamos ter consciência de sustentabilidade de meio ambiente.
qual que é o impacto daquele combustível e o que eu vou estar devolvendo. Porque o etanol é energia renovável. Ela volta, a gente trabalha, tem todo um processo ali. E não só fazer a conta no bolso, mas saber a minha conta do que eu estou deixando para o meio ambiente. Exatamente. Para mim Hoje as pessoas elas estão bem conscientes em relação já ao meio ambiente. Antes, se você pensar 20 anos atrás, né? Lá o meio ambiente era renovável, né? A gente falava assim, o meio ambiente se autorrenova, eu não preciso me comprometer. Mas agora com sabe meio que não é ambiente. assim. Agora não. Funciona E as assim. pessoas estão sentindo na pele o efeito das mudanças climáticas que estão aí, né, gente? Exato. eu ia contribuir assim, pensando que nós, né, como pessoas, seres humanos, independente de trabalho ou do agro e tudo mais, eu acho que o etanol é a única opção. Eu, pelo menos, fui morar com 1 mês de vida numa usina. Então, assim, eu nunca pensei em outro combustível a não ser o etanol, né? Que fosse, né, da época, eu lembro quando meu pai trabalhava em usina e falando de pró-álcool e tudo mais. Sim, álcool. Então, assim, nunca tive outra opção. Já sempre foi na veia, mas eu acho que realmente a gente precisa instruir as pessoas, a gente precisa desenvolver esse conhecimento, né, do quão sustentável é o etanol, do que ele representa para todo o Brasil. A gasolina não pode ser uma opção. E eu estava aqui pensando muito sobre comunicação, a gente falou bastante no começo, que é a questão de como deixar de comunicação interna. Você falou em 30 carros de frota. Eu estou aqui, gente, a CMA tem 70 carros que são abastecidos nos postos próprios com etanol. E a gente não conta isso para a comunidade, a gente não conta hoje que a nossa frota roda com o etanol que a gente produz. Você sabe, uma empresa que também faz, e tipo assim, e a maioria não faz um marketing em cima disso, são as locadoras. Todo mundo que aluga carro, devolve o carro e abastece com etanol. Eles já têm uma frota super limpa, né? E eles já têm isso. É pouquíssimas locadoras que você vai ver que vai fazer um marketing relacionado a isso. De virar e falar assim, você sabia que o nosso carro, a maioria, eles são entregues aqui e entregue com etanol? Porque as pessoas têm o hábito de abastecer, quando locam um carro, ela vai abastecer. Olha no preço, né? Isso. E aí, na hora de abastecer com o carro locado, ele vai olhar o preço, vai ver e coloca o etanol. E as locadoras não fazem. Eu também, tipo assim, isso de pegar e de fazer um tipo de comunicação. Um dia desse, eu estava andando por Belo Horizonte, eu vi rapidamente um carro, eu lembro que era uma construtora, não lembro o nome. Mas o carro estava plotado e próximo da tampa, né, que leva para abastecer o carro ali, estava escrito, esse carro abastece só com etanol. Olha que bacana. E eu falei assim, gente, olha para você ver. Então, a gente já vê que tem empresas que já estão fazendo isso, mas o processo de divulgação é muito pouco. Porque eles não estão... Agora pode ver que eles estão entendendo que o etanol, opa, peraí, é a chave que o mundo quer, é o etanol. Então, a gente começar a fazer... Então, já tem várias empresas que já estão com um processo, né, de descarbonização, que está já utilizando etanol, mas não faz esse marketing aí que a gente precisa de levar essa bandeira aí que as pessoas estão utilizando etanol. Realmente. Ou seja, além de sermos o maior produtor de açúcar do mundo, nós temos também um combustível que é um dos mais limpos do mundo, e renovável. além do que nós produzimos também energia limpa, ou seja, nós estamos de parabéns. É isso aí. Sim, Olha, já tem a economia circular na veia, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigada, Camila. Obrigada, Adorei esse bate-papo nosso. Ana Paula, sempre prazer. Gabriela. Obrigada. A gente Adorei. precisa fazer mais vezes. Já vou marcar para a próxima Mega Cana o nosso podcast, hein? Com Pra gente certeza. falar de Pode comunicação no agro, tá Isso certo? aí. Pessoal, para Obrigada. vocês que nos assistiram, muito obrigada pela audiência. Fique ligado que depois tem mais podcasts da Mega Cana. Isso aí, obrigada, gente. Obrigada. Obrigado por tudo. A 15ª Mega Cana Tech Show Brasil é um oferecimento de Coopert, Ubifol, Sergomel, Bayer, Basf, Coopercana e Usina Coruripe, uma realização da Ciamig e Cana Campo.